continua salvo. Você continuará salvo se você continua em Cristo. No momento em que você se afastar de Cristo, deixa de ser salvo, porque a salvação é Cristo. Ele é a salvação. Somos salvos em Cristo. Separados de Cristo, não há salvação. Mas quando eu olho agora para a Bíblia, um exemplo, Tiago 2:10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E existem alguns que pregam ou são taxados como aqueles que pregam que são salvos pela lei. Esse versículo me parece que se você erra em um passo da lei, você deixa de ser salvo. Aí eu estou assim, meio em dúvida, eu sou salvo pela graça ou sou salvo pelas minhas ações na lei? Você é salvo pela graça. A obediência à lei não te garante salvação. Se você guarda mandamentos querendo se salvar, de agora já vou te dizendo, usando a linguagem popular, pode tirar o cavalinho da chuva. Guardar mandamentos não te garante salvação, nem os 10, nem os 9, nem os 8. O único que te garante a salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que você aceita pela fé nele, nada mais. Agora, se você me diz, pastor, fale-me de como vive o cristão, aí é outro capítulo. Aí eu vou te dizer como vive o cristão de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, mas esse assunto para outro tema. Eu vou usar um exemplo. Se eu estou num barco e eu tenho 2 remos, eu posso dizer que para eu ir para frente na minha vida cristã, uma seria a morte de Cristo na cruz do Calvário e a outra seria os 10 mandamentos, e os 2 me levam rumo à salvação, tanto Jesus, o sangue de Jesus e a obediência à lei, ou esse exemplo não estaria certo? Quero colocar na tua cabeça mais uma vez uma ideia contundente, clara e cristalina da Bíblia. Obras, obediência, mandamentos, lei, nada tem que ver com tua salvação. Você é salvo unicamente pela graça de Cristo. Você, para ser salvo, precisa um só remo, Cristo, e mais nada. Agora, volto a repetir, você quer saber como vive o cristão? Esse é outro estudo que não é o estudo de hoje. Mas, pastor, como é que a gente vai falar para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que acha que precisa fazer obras, enfim, ajudar, caridade, para que seja salvo? Ele acha muito simplista a gente chegar e dizer, olha, você aceita Jesus, você está salvo. Porque sempre vem os textos bíblicos para rebater um pouco isso. O próprio Cristo falando. O que diz Cristo? Quando a gente começou a nossa conversa, né, que Cristo falou, vocês que fizeram isso, venham até mim. Vocês que não fizeram, se afastem de mim. Então, esse é um texto que parece tão claro. Ele não está falando de salvação. Ele está falando já do momento final da história humana. Quando você se salvou, vamos dizer, no momento em que encontrou a Cristo. Quando encontrou a Cristo? Quando você tinha 20 anos. Muito bem. Alcançou a salvação em Cristo, aí, nesse momento. Agora, como viveu dos 20 anos até os 40, quando Cristo veio? Quando Cristo disse, está falando de obras, está falando destes 20 anos de vida cristã. Não está falando de como você alcançou a salvação. Está falando de como você viveu a vida salvada. Porque tem gente que diz assim, eu estou salvo pela graça. 5 mulheres, uso drogas, mato, roubo, estou salvo pela graça. Espera um pouco, que salvo? O salvo vive como salvo. E se você sigue matando, então você não alcançou a salvação nunca, por mais que diga, porque salvação não é dizer estou salvo. Salvação é viver como salvo. Mas então, pastor, parece assim que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Por quê? Porque, por exemplo, o bandido, vou voltar ao bandido na cruz, né? Teve uma vida do jeito que ele quis. Alcançou a salvação e morreu. Alcançou a salvação e morreu. Pronto. Outros ficam rapidamente já conhecem a verdade e tal, mas tem aquelas tendências humanas, mas tem as tendências humanas que eles têm que lutar, passar a vida inteira para manter a sua salvação, digamos. Então parece que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Jesus poderia vir onde você diz, Márcia, o que você escolhe? Você ser salva ou viver, e a vida não vai ser muito fácil,
ou ser salva e morrer? Acho que eu preferia morrer salva. Muito bem. Essa foi a bênção. Por isso digo, o ladrão na cruz recebeu duas bênçãos. A bênção da salvação e a bênção da morte. Agora, eu preferiria continuar vivo. Por quê? Porque apesar que tenho que lutar com as tendências da minha carne, com as tentações, tudo, eu posso desfrutar do sorriso de meu neto, eu posso reunir minha família e abraçar e beijar eles. Quer dizer, esta vida, por mais que há tentações, as lutas, as lágrimas, tem muitas coisas lindas para viver. Então, o ladrão não sabe o que é o beijo de um neto. O ladrão não. Agora recebeu a bênção, a salvação e morreu. Mas eu gosto, eu estou bem assim, do jeito que estou. Alcancei a salvação por graça em Cristo, mas continuo vivo. Agora, vou viver a vida de salvo. E a vida de salvo não é simples, porque o inimigo está querendo destruir minha vida, vem com tentações, com isso, com aquilo, com outro, mas uma coisa é a vida da pessoa que foi salva e outra coisa é como se alcança a salvação. E nesta ocasião estamos falando de como se alcança a salvação, unicamente pela graça de Cristo. Jesus me dá a salvação e ela é grátis. Agora, até o grátis eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer então para ser salvo em Cristo Jesus? Eu te dou meus óculos grátis. O que você precisa fazer? Receber. Agora, se eu te ofereço e você não quer, aí... Mas parece injusto, viu, pastor? Porque eu olho para o ladrão aqui como exemplo, né? Matou, fez atrocidades durante a vida inteira. E de repente tem uma outra pessoa que não conhecia Jesus, mas tinha bons princípios, não fazia nada de mal para ninguém. E de repente a graça vem e é oferecida para o ladrão e para aquela outra pessoa que tinha bons princípios. Os dois estão salvos da mesma forma, é isso? Só que a graça é oferecida para ambos. A pessoa que tem bons princípios, um dia encontra Cristo, mas rejeita Cristo, estará perdida, não porque tinha bons princípios, estará perdida porque não aceitou Cristo. E o ladrão na cruz estará salvo não porque fez coisas más, estará salvo porque aceitou Cristo. A salvação é Cristo, não é princípios, não é comportamento, não é conduta, é Cristo. Quando aceito Cristo, aceito a salvação. Quando rejeito Cristo, rejeito a salvação. Para as pessoas que nunca conheceram a Cristo? Vou te ler um texto da Bíblia. Não sei se vou achar aqui. Está em Zacarias capítulo 13, versículo 6. Está falando da terra nova lá nos céus. Diz: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Este verso nos está projetando a vida já dos remidos lá nos céus. E entre os remidos haverá gente que nunca ouviu a história da cruz. Porque perguntarão a Jesus: Senhor, por que tuas mãos estão feridas? Você e você sabem, porque vocês conhecem a Bíblia. Mas essa gente que pergunta a Jesus não conhece, por isso perguntam: que feridas são essas? Então como chegaram ao céu? É que nunca ouviram falar de Jesus. Mas, na luz que tiveram de valores, viveram uma vida coerente. Amaram a um Deus que talvez nunca souberam identificá-lo, mas foram humildes. Não viveram de acordo com a carne, viveram de acordo com o senso inconsciente de valores espirituais que tiveram. O senhor está falando que quem viveu antes de Jesus, ele teve chance de salvação. Nós colocamos aqui, não importa se a pessoa é muito ruim ou ela tem bons princípios, ela também tem chance à salvação. Uma pergunta extrema. E quem acaba com a sua própria vida, ela tem chance à salvação? Isso você vai ter que perguntar a Jesus quando ele voltar. Porque quem comete suicídio se salva ou se perde? Eu não sei. Só Deus sabe. Se ele teve tempo de se arrepender. E quanto tempo um ser humano precisa para se arrepender? 2 segundos. Se ele teve tempo de se arrepender e clamar perdão, como o ladrão na cruz. O ladrão estava morrendo. O Senhor salva. Pronto, está salvo. Então, tem que confiar no amor de Deus. Querido, quero que você entenda uma coisa. Deus te ama e a salvação está a teu dispor.
os braços de Jesus, aí te oferecendo o dom mais precioso, que foi sua vida, para substituir a tua vida de pecado. Deus te abençoe.